Bom, pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre tecido conjuntivo, tá? Então, semana passada nós gravamos sobre tecido epitelial, né? Eu falei para vocês um pouco sobre tecido epitelial e nós vamos falar sobre tecido conjuntivo. Lembrando que o tecido epitelial, ele é um tecido avascular e o tecido conjuntivo, abaixo do tecido epitelial, é que vai nutrir esse tecido. E nós chamamos de lâmina própria, o tecido que está logo abaixo do tecido epitelial. Bom, características gerais desse tecido. A função do tecido epitelial é manter, porque assim, um órgão, ele tem vários tipos de tecido. E o tecido conjuntivo, vai conectar esses tecidos e juntar, dando o aspecto do órgão. Ele sustenta e nutre o órgão. Ele é conhecido também como tecido conectivo, porque ele conecta, né? E mantém essa funcionalidade do órgão e a organização dos tecidos. Bom, em alguns casos, o tecido conjuntivo é o principal tecido que nós vamos estudar. Então, nem sempre ele serve só para conexão. Ele também participa de várias funções importantes. Exemplos de tecido conjuntivo: ossos, tá? Os ossos, eles são um tipo de tecido conjuntivo. As cartilagens são outro tipo de tecido conjuntivo. A gordura, o tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo. E o próprio sangue também é um tipo de tecido conjuntivo. Bom, o tecido conjuntivo ele é bem vascularizado, então a gente tem bastante vasos sanguíneos, menos nos tendões que não tem sangue, tá? Os tendões que são os ligamentos que nós vamos estudar e as cartilagens também não possuem vasos sanguíneos. As cartilagens também é um tipo de tecido conjuntivo. Bom, o organismo todo, em todo o organismo a gente tem a presença desse tecido e praticamente todos os órgãos têm tecido conjuntivo em alguma parte da sua composição. Aí eu deixo essa imagem aqui para vocês, que mostra ali, né, saindo de dentro do osso, que seria a medula óssea, e todos os tecidos conjuntivos. Então, eu tenho aí o tecido conjuntivo fibroso, eu tenho o sangue, que são células também constituinte do tecido conjuntivo, o tecido adiposo, onde eu tenho os adipócitos, aí eu tenho ali o tecido conjuntivo frouxo, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso. Então, todas essas células, nós vamos ver mais pra frente, elas são originadas de células tronco, tá? Células mesenquimatosas, células durante o desenvolvimento embrionário, que vai dar origem a toda essa diversidade celular aí e variar, né, ter essa diversidade de tecido conjuntivo que a gente conhece hoje. Bom, o tecido conjuntivo ele tem uma característica. Lembra do tecido epitelial, que as células eram justapostas, com pouca matriz extracelular, ou seja, pouco material para fora da célula? No tecido conjuntivo é totalmente diferente. Nós temos muita matriz, tá? Essa substância que nós chamamos de intercelular, e as células elas estão submersas nessa matriz. As próprias células do tecido conjuntivo vão sintetizar essa substância. Tá? Essa matriz ela é formada por fibras, que nós vamos ver que podem variar o tipo de fibra, e por uma substância que a gente conhece como substância fundamental amorfa, ou SFA, que ela é constituída por glicoproteínas, né, que são carboidratos e proteínas juntos, ligadas à molécula de água. Então, basicamente, por isso que ela tem esse aspecto gelatinoso. Mas nós vamos ver que essa substância extracelular ela pode se alterar em cada tipo de tecido conjuntivo e o tipo de fibra também. Então, aí eu deixo uma imagem para vocês dessa substância amorfa, ela tá entre as fibras e as células, tá? Ela é uma substância homogênea e, como eu falei, tem essa característica gelatinosa. Bom, quais são, né, as fibras que nós podemos encontrar no tecido conjuntivo? Então, nós temos 3 tipos de fibras encontradas no tecido conjuntivo. As fibras colágenas, aí eu deixei para vocês uma foto da histologia, dependendo do tipo de coloração que a gente utiliza, essa fibra é corada de uma cor, e nesse caso ela está em rosa, né? Que o colágeno em si ele é formado por uma proteína muito resistente à tração, mas quando a gente esquenta, quando a gente ferve,
o colágeno ele tem a consistência de uma cola, por isso que ele tem esse nome, tá? Essa fibra é muito comum de ser encontrada no tecido conjuntivo, e depois eu vou mostrar para vocês a célula que sintetiza essa fibra. Então, assim, é muito comum da gente encontrar no tecido conjuntivo esse tipo de fibra. Então, o primeiro tipo de fibra que nós podemos encontrar é a fibra colágena. O segundo tipo de fibra é a fibra elástica, tá? A fibra elástica ela é formada por uma proteína chamada elastina, que é uma proteína que dá a propriedade de ser esticada e retornar, né, à forma inicial, como se fosse uma mola mesmo. E por isso dá a capacidade essa fibra de resistência, elasticidade de um tecido, como é o caso dessa imagem que eu mostrei para vocês, que é a parede de uma artéria. A gente sabe que artérias são vasos sanguíneos que saem do coração, que conduzem o sangue que sai do coração. Então, quando esse sangue sai do coração, ele está com uma pressão muito alta. Se tivesse um vaso sanguíneo com uma camada, né, ou que ele fosse mais fino, como por exemplo é uma veia, ele se romperia. Nesse caso, as artérias elas têm essa elasticidade devido às fibras elásticas que contém uma das camadas das artérias. Então, ela tem essa aparência de mola mesmo. Quando a gente olha no microscópio, a gente enxerga essas molinhas que são as fibras elásticas, né, constituídas por elastina, que é a proteína principal. Por último, nós temos as fibras reticulares, que são as fibras colágenas associadas a tipos de lipídios e glicídios, só que são fibras muito finas e elas se organizam, elas formam conexões e normalmente a função dela está relacionada à sustentação de um tecido. Então, as fibras reticulares elas estão associadas à resistência, à sustentação de um tecido. Bom, aí eu deixo essa imagem para vocês, onde a gente pode ver, né? Ali tem o epitélio. Aí nós temos logo abaixo, lembra que eu expliquei que tem a membrana basal? Então, essa membrana e esse tecido conjuntivo logo abaixo, ele é constituído por fibras. Tanto fibras reticulares, representadas em preto, para dar sustentação, e em rosinha, as fibras colágenas. Então, vocês podem ver que tem células, que vocês conseguem enxergar esses pontinhos, que são os núcleos das células, que sintetizam esses dois tipos de fibras espalhadas. Não sei se vocês repararam, mas as células do tecido conjuntivo, diferente das células do tecido epitelial, elas não possuem um formato que você consegue enxergar, tá? Nós vamos ver que elas têm formatos variados. Então, não tem aquela característica do tecido epitelial de ter uma célula cúbica, uma célula cilíndrica, uma célula pavimentosa. As fibras, elas tomam conta do tecido e as células, elas vão acabar se espalhando nessa substância. Bom, aí nós temos a classificação, assim como no tecido epitelial, tecido conjuntivo, que essa classificação ela vai levar em conta os componentes da matriz extracelular e os tipos celulares de cada tecido, tá? Então, além das fibras. Bom, aí nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido conjuntivo especial, tá? Hoje nós vamos ver algumas células do tecido conjuntivo. Semana que vem eu vou terminar e vou explicar a classificação de tecido conjuntivo propriamente dito e dos tecidos conjuntivos especiais. Bom, o tecido conjuntivo propriamente dito, no geral, tá? Ele está distribuído por todo o corpo humano. Ele auxilia na organização do tecido, na formação do estroma dos órgãos, tá? E aí determina, às vezes, a função, pode dar a forma de um órgão e também juntar tecidos. Então, conectar esses tecidos. Isso é função do tecido conjuntivo propriamente dito. Esse tecido conjuntivo, por exemplo, eu deixei aí, ele está presente em tendões, em volta dos ossos, dos músculos, ele preenche espaços vazios. Então, por exemplo, se você tem uma cicatriz, essa cicatriz, esse corte, esse ficar, né, aquela marca, ele foi preenchido por tecido conjuntivo, tá? Nós temos tecido conjuntivo em volta do fígado, do baço, dos rins, dos testículos, formando cápsulas que protegem esses órgãos e também participa da defesa contra infecções. Nós vamos ver alguns tipos celulares que participam ativamente dessa defesa. Então, o tecido conjuntivo propriamente dito possui alguns tipos celulares, que nós vamos ver agora. O tipo celular é o fibroblasto. O fibroblasto é a célula mais comum do tecido conjuntivo.
a terminação blasto é porque é uma célula ativa, uma célula nova. Então, toda vez que vocês verem esse nome blasto no final, pode relacionar uma célula que está sintetizando algo. E ócito, como é o caso dos fibrócitos que nós vamos ver, são células que já pararam de sintetizar substâncias. Bom, então, como eu já disse, são as células mais frequentes, elas secretam, né, produzem a substância fundamental que nós vimos, a SFA, e são chamados de fibrócito quando cessam a síntese. Então, aí está a carinha do fibroblasto. É uma célula onde no tecido conjuntivo você só enxerga o núcleo dela, e ele tem esses prolongamentos que se espalham pelo tecido conjuntivo, uma célula que sintetiza a substância amorfa e as fibras elásticas, tá? Fibra colágena do tipo 1 e do tipo 3, que é o que a gente chama de fibra reticular. Então, o fibroblasto tem a capacidade de sintetizar qualquer tipo de fibra do tecido conjuntivo, dos 3 tipos de fibra que nós vimos. E quando ele cessa essa produção, tanto de substância amorfa quanto dessas fibras, aí nós mudamos o nome dele. Ele passa a se chamar fibrócito e muda um pouco a morfologia também, diminui de tamanho, o núcleo dá uma encolhida, então a célula muda a aparência dela. Aí nós vamos ter os mastócitos também presentes no tecido conjuntivo. O mastócito, ele é uma célula, ele é mais por formato ovoide, tá? O núcleo é central e ele tem vários grânulos. Esses grânulos são de 2 tipos. Tem a heparina e a histamina. Então, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do termo antihistamínico, né? A histamina é liberada, são os grânulos que são liberados em reações alérgicas. Por isso que a gente tem a vermelhidão, o inchaço, a histamina está agindo. E a heparina é um anticoagulante. Quando, né, a histamina ela entra em ação, nós temos a vasodilatação. A vasodilatação é o aumento do vaso sanguíneo, que a área fica cheia de sangue. Por isso que normalmente quando a gente tem uma alergia, fica locais com vermelhidão. Ali é porque nós temos o sangue, né, a vasodilatação, o aumento desse vaso sanguíneo. Quando a gente toma o antihistamínico, esse antihistamínico vai lesar, ele vai quebrar esses grânulos de histamina. Tá? Então, ele é anti os grânulos de histamina. Por quê? Porque às vezes a reação alérgica é tão forte que ela causa efeitos, danos, né? A gente pode ter, por exemplo, o trancamento da glote. E aí você tem que quebrar essa ação da histamina. Aí você toma o antihistamínico. Tá? Esse mastócito com os grânulos ali. E essa segunda foto indicado com a seta, como que nós conseguimos enxergar no microscópio óptico comum, aquele de luz. Os grânulos, numa coloração específica que a gente faz, ele muda a cor do corante. A gente fala que esses grânulos sofrem metacromasia, porque muda essa cor. Então, fica uma coloração bem viva quando o mastócito está com esses grânulos ainda no citoplasma dele. Nós temos os macrófagos. Esse nome fago, a gente já viu de fagocitose, né? São células que fazem fagocitose. Então, elas englobam partículas maiores, estranhas, que o seu organismo não reconhece como sendo próprio e também acabam secretando outras substâncias. Então, o que acontece? No nosso sangue, nós temos um tipo celular que chama monócito. Quando esse monócito ele está na corrente sanguínea, ele chama monócito. Só que esse monócito ele pode ir para os tecidos. Ele migra pela corrente sanguínea, chega nos seus tecidos e lá ele toma a forma de macrófago, ele muda a função dele. Então, os macrófagos são monócitos, na verdade, que migraram para o tecido e dependendo do tipo de tecido, ele tem um nome diferente. Então, por exemplo, os macrófagos do fígado, que são as células que fazem fagocitose no fígado, são conhecidos como célula de Kupffer. Os macrófagos que migram para nossa pele, estão no tegumento, no tecido epitelial, são conhecidos como célula de Langerhans. Então, dependendo do tecido onde esse macrófago se encontra, ele tem um nome específico. Então, aí está o macrófago para vocês, né? Então, ali a presença dos fagossomos, tem vários pseudópodes, porque ele precisa agarrar coisas, vários lisossomos, e ali uma outra foto, computadorizada, claro, que mostra também um macrófago, e aí englobando algumas bactérias. Bom, aí nós vamos ter os plasmócitos. Os plasmócitos, na verdade, lembra quando nós falamos de imunidade, que nós falamos da presença da secreção de anticorpos ou da formação de células de linfócitos T de memória? Então, os plasmócitos são linfócitos B ativados que vão sintetizar anticorpos. Então,
uma parte dos linfócitos vão se transformar em células de memória e a outra parte dos linfócitos vão começar a produzir os anticorpos. Bom, os plasmócitos, eles têm um núcleo um pouquinho deslocado, bastante retículo endoplasmático granuloso e o complexo Golgiense, então ele tem essa síntese intensa, claro, para produzir os anticorpos. E aí tá a primeira foto mostrando como nós enxergamos esse plasmócito no microscópio comum e uma outra foto, né, já colorida artificialmente, de um plasmócito aí, bem bonitinho. Aí nós temos também as células conhecidas como adipócitos, que são células que sintetizam e armazenam gordura, tá? Como ela precisa do espaço para englobar a gordura, ela desloca o núcleo dela para a periferia para caber mais gordura dentro desse citoplasma. Bom, nós sabemos que a estocagem de energia está relacionada ao armazenamento, a estocagem de gordura está relacionada à produção de energia. Então, esses adipócitos, eles podem estar isolados num órgão ou junto formando o próprio tecido adiposo que a gente vai ver. Então, aí tem o esquema, né, primeiro, de um adipócito. Então, nós temos uma enorme gota de gordura aí, um núcleo que está deslocado, tem as outras organelas, só que quando a gente olha no microscópio comum, por causa da preparação do tecido, a gente só consegue enxergar o núcleo, um espaço que parece vazio, que na verdade era onde estava a gota de gordura, tá? Então, esse núcleo fica bem deslocadinho. Então, são esses pontinhos mais escuros, são núcleos deslocados para a periferia. E os linfócitos são células de defesa, tá? Que também podem migrar, frequentemente acabam migrando para tecido. Então, são células que estão presentes no sangue, mas acabam tendo essa migração e podem estar presentes também no tecido conjuntivo. Bom, aqui eu deixei um esquema final mostrando a célula tronco indiferenciada ali mesenquimatosa, que pode dar origem a todos os outros tipos celulares, ao fibroblasto, à célula adiposa, ao condroblasto, que eu não falei mais porque a gente vai falar mais pra frente, que é a célula da cartilagem, o condrócito é o condroblasto naquela outra fase que eu falei, osteoblasto e osteócito, que são células do tecido ósseo, célula endotelial, tá? Musculares, que a gente vai ver depois, então tudo vem de uma célula mesenquimal e diferenciada. E isso mostra a beleza do nosso corpo de dar origem a tantas estruturas diferentes, que foi o que a gente discutiu lá em embriologia, né, pessoal?